Oi, oi, eu sou a Julie e hoje eu vou ensinar 3 termos que você deve deixar de usar ao se referir aos sujeitos e povos indígenas. O primeiro termo é índio e o seu feminino índia. Esse termo é bastante ofensivo porque ele reduz toda uma diversidade étnica dos povos indígenas, no Brasil são mais de 305, a uma ideia racializada que se traduz na noção genérica de que todos os indígenas são iguais, todos falam a mesma língua, todos têm o mesmo fenótipo e todos cultuam o mesmo Deus. Nessa visão genérica, os indígenas não podem ter cidadania brasileira e nem compartilhar espaços, costumes e tecnologias que são considerados da sociedade dominante. Então a gente percebe que o termo é, na verdade, uma identidade forjada pelos colonizadores para escravizar, subjugar e explorar. E isso a gente percebe que está acontecendo há 5 séculos. O escritor Daniel Munduruku propõe que usemos o termo indígena, porque, segundo ele, desloca o sentido racista que o termo, o conceito e a identidade índio evocam. Para ele, o termo indígena permite que se associe o pertencimento do sujeito indígena ao seu povo. O indígena tem um povo, o indígena tem pertencimento, o indígena tem história, o índio genérico não. O segundo termo é o termo tribo. Esse termo está totalmente incorreto. O termo tribo geralmente é utilizado para se referir a organizações sociais que não possuem o modelo de Estado-nação, que é um modelo de Estado próprio da modernidade. Então, todos aqueles povos que não possuem Estado-nação automaticamente são condenados, porque são julgados como povos que não têm governabilidade, direito, não têm capacidade de julgar corretamente, né, a sua sociedade. E aí, os povos indígenas e os povos negros, por exemplo, têm suas organizações sociais chamadas de tribos. No Brasil, 2 perguntas são muito frequentes aos indígenas utilizando o termo tribo. O primeiro deles é: qual é a sua tribo? E a segunda: onde é a sua tribo? No primeiro caso, você utiliza o termo povo. O termo povo foi uma conquista do movimento indígena na Convenção 169 da OIT de 1989. O termo está associado ao conceito de autodeterminação. A autodeterminação é um conceito jurídico internacional que dá soberania aos povos indígenas de se afirmarem indígenas no território brasileiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado já não pode mais jogar com essa identidade e dizer que aquele povo não existe mais por conta da mestiçagem, ou que aquele povo não existe mais porque já foi integrado. Então, os povos indígenas têm o direito a essa autodeterminação e, assim, se afirmarem frente ao Estado Nacional. No segundo caso, troque tribo por comunidade. Pergunte: onde é a sua comunidade? E não onde é a sua tribo. O terceiro termo é ameríndio. O termo é muito popular na antropologia brasileira e nas teorias literárias que estudam as literaturas indígenas com fundamentação na antropologia brasileira. Estudando a morfologia do termo, observamos que o termo ameríndio é uma composição de o nome do colonizador mais a identidade forjada pelos colonizadores e imposta aos sujeitos indígenas. O nome América é uma homenagem a Américo Vespúcio, a um colonizador que é considerado e homenageado como um descobridor. Lembrando, não existe descobrimento em terras habitadas. E aqui no Brasil existiam pelo menos 1000 povos, como sinaliza o escritor Cacau Erá. E o termo índio, como já falamos, é uma identidade racial forjada para escravizar e reduzir os povos indígenas. Nesse caso, por que para se referir aos sujeitos indígenas, temos de nos referir primeiro ao colonizador e à identidade forjada por ele sobre os povos indígenas? Ah, Julie, mas eu vejo os indígenas utilizando o termo índio, o termo tribo, o termo ameríndio, principalmente nas comunidades. Por que eu não posso usar? Precisamos lembrar que a relação dos povos indígenas com a sociedade dominante é uma relação assimétrica e que o que nós aprendemos na sociedade dominante
é a lição do indígena que é genérico, esse que eu falei para vocês no começo, mesma língua, mesmo fenótipo, mesmo Deus. E essa ideia redutora dos povos indígenas, ela está aí contida dentro desses termos, tribo, índio, ameríndio. Quando o indígena utiliza esses termos, ele não reproduz essa ideia genérica, porque ele fala a partir de sua identidade étnica, de sua identidade coletiva. Por exemplo, ele pode utilizar o termo índio, mas ele vai falar, eu sou um índio macuxi, eu sou índio guarani, eu sou índio caingangue. Ele nunca vai se confundir e nunca vai cair, né, nessa ideia genérica que a sociedade dominante impõe sobre ele. Mesma coisa para a tribo, mesmo que ele utilize o termo, ele não vai confundir o seu povo e nem vai confundir a sua comunidade, porque ele vive, né, tanto a identidade étnica quanto a localização geográfica. Lembrando também que ele não vai falar nem do seu povo, se utilizar o termo tribo, e nem da sua localização geográfica, né, de forma pejorativa, como se já presume da enunciação da sociedade dominante nessa relação assimétrica e vertical sobre os povos indígenas. Como esses termos e os sentidos pejorativos são pulverizados na sociedade dominante e difundidos pelos livros didáticos, pelo cinema, pela literatura brasileira, é bom não enunciar para retroalimentar essa ideia hegemônica, né, de que os sujeitos indígenas são indiogenéricos. O movimento indígena brasileiro, das décadas de 70 a 90, utilizou o termo índio de forma ressignificada, dando um caráter político para eles, para dizer que os povos indígenas brasileiros não estavam em vias de desaparecimento, eles existiam e precisavam que seus direitos fossem garantidos. Então é preciso entender que o peso dessas enunciações, elas são muito diferentes. Não se trata de, o indígena vai utilizar o termo índio e temos de respeitar. Não. Trata, né, de entender que quando a sociedade dominante enuncia o termo índio, ela pode estar reforçando valores que ela mesma construiu de forma pejorativa sobre esses sujeitos indígenas. E que quando o indígena utiliza esse termo, na maioria das vezes, se não em todas, ele está reafirmando a sua identidade e está dizendo ali que ele tem orgulho do seu pertencimento étnico, de ser indígena. Júlia, mas os sujeitos indígenas utilizam a identidade racial do branco e chamam eles o tempo todo de brancos. Sim, eles chamam, mas vamos lembrar que a identidade do branco é uma identidade de poder e não coloca, né, esses brancos em situação de etnogenocídio, como acontece ao contrário. Então já sabe, né? Índio, ameríndio não. Utilize o termo indígena ou o nome próprio do povo se você já souber. Da mesma forma, deixe de usar tribo e utilize povo, e se tratar da localização geográfica, utilize comunidade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, salva para ver mais tarde. E é isso, até a próxima!